Então, gente, mais uma vez, boa tarde para todos. Bem-vindos a esse webinar da Escola da Magistratura, que iniciou na semana passada uma nova série de eventos, agora virtuais, em função da pandemia. E está sendo uma experiência muito interessante, para dizer o mínimo. Acho que, na verdade, a pandemia, se teve um aspecto positivo, foi esse de nos introduzir de vez para esse mundo virtual. Já tínhamos as ferramentas tecnológicas, mas faltava esse empurrãozinho para que pudéssemos efetivamente entrar no século XXI e encurtar as distâncias. É uma ferramenta fantástica e vamos tirar proveito dela. Temos realizado de uma pandemia. Vamos falar hoje sobre a pandemia e as desigualdades sociais. Esse evento é uma iniciativa do Fórum Permanente de Biodireito, Bioética e Gerontologia da Escola da Magistratura, cuja presidente é a professora doutora Maria Aglaé Tedesco Vilardo, que vai presidir os trabalhos de hoje e vai fazer a apresentação da nossa palestrante, a professora Lígia Bahia, e a debatedora, a doutora Marisa Tavares. Então, eu desejo a todos um excelente webinar. Eu vou estar aqui participando. Talvez num determinado momento, viu, Aglaé, eu tenha que me ausentar, porque eu já não estou mais de licença. Eu estava de licença até pouco tempo atrás, porque eu virei papai, mas acabou a minha licença, de modo que agora eu já estou na ativa e eu acho que eu vou ter que entrar numa reunião antes do final do webinar, mas eu vou tentar ficar o máximo possível, né, enquanto a reunião não começar lá, eles vão me avisar, eu fico aqui porque o tema é muito importante, é muito necessário no momento em que nós estamos vivendo. De modo que, então, eu desejo a todos um excelente webinar. E passo a palavra para minha querida Maria Aglaé. Muito obrigada, desembargador. Momento de angústia, momento de desamparo. E eu parabenizo o diretor pela iniciativa de proporcionar esses debates pelos fóruns através da internet. Eu confesso que, quando fui convidada a primeira vez, recusei, disse que não tinha condições de fazer. Nós continuamos trabalhando em casa, fazendo os nossos processos, acumulando com toda a angústia do momento e mais as tarefas domésticas que muitos ainda estão se dedicando, né? Mas, de repente, eu acordei e vi que a gente tem que contribuir de alguma forma para amenizar esse momento difícil, né? E a parte que me cabe aqui é tentar abordar pelo campo da bioética e do biodireito esses temas que são muito próprios, né? O tema da pandemia é muito próprio deste fórum de biodireito, bioética e gerontologia. E aí eu convidei a minha secretária, Fernanda Lidmara, e a secretária da Emerge, desses fóruns, a Elina, para nós fazermos alguma coisa e bolamos logo 4 web-seminários, né? Talvez venha o 5º e o 6º, enquanto a gente achar necessário discutir. Por sorte, eu tenho muitas amigas queridas que toparam esse desafio, como estão aqui presentes hoje a queridíssima professora Lígia Bahia, em tempos de pandemia. Eu estou aqui, vocês podem estar vendo aqui atrás de mim um quadro do Hopper, né, O Sol da Manhã. Ele é um pouco depressivo, como já falou a Marisa, mas ele tem uma luz ali, né, uma luz do sol. Eu, como tomo sol de manhã, todas as manhãs aqui na minha casa, eu tenho uma esperança quando eu vejo o sol e eu tenho certeza que nós vamos passar por isso. E da melhor forma possível, né, com tentar passar sem tantos prejuízos. Só salientando que nós vamos ter, então, mais 3 palestras no dia 19 de maio, que é uma terça-feira, às 14 horas, vai ser um debate interestadual. Nós estamos passando isso num país de dimensões continentais, então estamos convidando palestrantes do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Pessoas do direito e do campo da saúde também. No dia 26 de maio, que também é uma terça-feira, também às 14 horas, nós vamos ter um debate internacional com os palestrantes de Portugal, um juiz português, um professor espanhol que reside na Bélgica, que vai nos dar um panorama de direitos humanos na União Europeia, um professor panorama da Argentina e da América do Sul, sempre na perspectiva dos direitos humanos e com esse alinhavar da bioética, né? E, por fim, no dia 27 de maio, é uma quarta-feira, às 14 horas também, nós vamos ter uma médica e uma economista do IPEA
falando sobre a questão dos cuidados e dignidade das pessoas idosas, tanto em casa quanto na atuação dos idosos, das pessoas idosas, né? E aí a grande questão é o que será dessas pessoas, né, nesse momento em que a gente sente um certo preconceito. E aqui eu já estou trazendo um quadro de Portinari, Os Retirantes. É uma imagem um pouco macabra, mas é uma sensação, a gente está mostrando aqui a sensação que muitos de nós estamos tendo, né? Como bioeticista, em meu lugar de fala, além de juíza, de uma pessoa estudiosa da bioética, eu preciso pontuar que nós devemos estabelecer de início que essas normas éticas, essas normas de conduta ética, pelas quais nós lutamos tanto tempo, procurando estabelecer princípios e regras de condutas universais que respeitem a dignidade humana, que essas normas devem permanecer, mesmo nesse momento extraordinário que nós estamos vivendo, com todas as dificuldades. Exatamente por isso, nós temos que mantê-las como nosso suporte de decisão. Elas vão nos ajudar a tomar decisões. Não é o momento de flexibilizarmos nenhum princípio da bioética, nenhuma dessas teorias, né? Então, as dificuldades que nós estamos enfrentando, todos nós estamos enfrentando, e o mundo inteiro, elas são questões que, na minha visão, já existiam. Essas questões todas que o Brasil vem passando, elas estavam lá, de uma forma um pouco silenciosa ou não tão barulhenta, certo? E agora elas estão profundamente afloradas. Então, nós estamos vendo as questões da saúde terríveis, com mortes, com não atendimento, com a inexistência de recursos, né? E essa questão toda envolta em práticas de poder. Essas práticas de poder que foram o corpo, controle da vida e da morte, tanto individualmente quanto na coletividade. Nós já temos, também são nossas velhas conhecidas, as técnicas de controle do corpo, as prisões, os manicômios, e nós lutamos tanto contra esses tipos de práticas autoritárias, né? E nós estamos vendo que, nesse momento, a vida natural ela começa a ser incluída nesses mecanismos e nos cálculos do poder estatal e da política, se transformando nessa biopolítica, como diz Agamben no seu livro Homo Sacer, né? Numa espécie de animalização do ser humano. E isso tudo é colocado em prática por sofisticadas técnicas políticas, né? Então, nós temos aí, simultaneamente, possibilidade de proteção da vida e de autorização da morte. Então, nós temos um controle disciplinar através desse biopoder que criou, com essas tecnologias apropriadas, o que foi denominado, então, pelos estudiosos de corpos dóceis. E o grande problema da biopolítica que eu vejo e que a gente pode ressaltar é o exercício do poder arbitrário e violento ao corpo de uma pessoa, que num discurso, numa oratória, propõe algum tipo de política e cria essas tecnologias apropriadas, sofisticadas, que vão asfixiando a possibilidade daquela oratória ser colocada em prática, né? Como nós estamos observando no país, assim, estupefatos, essa situação em que o Ministério da Saúde propõe atitudes baseadas em estudos científicos comprovados e já com o antecedente do histórico de outros países que passaram recentemente por essa situação e ainda estão passando, né? E acaba asfixiando essa oratória do próprio Ministério com políticas que não permitem que as pessoas tenham acesso ao valor que estaria disponível para poder se alimentar. Nós temos 90 milhões de inscritos nesse plano de auxílio emergencial, com 50 milhões deferidos, mas ainda não implementados num número enorme, pessoas buscando o seu dinheiro para poderem comer, porque nós, privilegiados, estamos com a geladeira cheia, a casa segura, e essas pessoas estão sem comida para se alimentarem, porque não conseguem trabalho, já não estão trabalhando, já estavam desempregados há muito tempo, milhões de brasileiros desempregados, e na economia informal, mais outros tantos milhões, que parece que foram revelados agora à luz desse volume enorme de pessoas inscritas no auxílio emergencial, né? E ainda temos os médicos
que estão numa posição dificílima, muitos trabalhando sem segurança, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e nós, juízes, desembargador André, que temos que tomar decisões, e eu me senti muito segura podendo decidir, baseada nas teorias. A parte de tudo isso, a gente tem que ter algum tipo de esperança e de uma voz equilibrada e uma voz consciente. E é por isso que eu convidei a voz da nossa querida professora Lígia Bahia para nos falar sobre as desigualdades sociais. A professora Lígia é médica, é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, a quem eu dou a palavra agradecendo muito, muito. Muitas pessoas se inscreveram para o outro seminário, doutora Margarete Dalcomo, que ela para um futuro evento. Muito obrigada, professora Lígia, se ela tem a palavra, por gentileza. Boa tarde, queria iniciar agradecendo muito o convite para estar aqui, queria agradecer o André, a Glaé, saudar a Marisa, que vai debater o tema junto comigo. Obrigada, inclusive, por todos que estão aqui assistindo. Eu acho que não está sendo fácil, então isso sempre exige um esforço nosso, né? Esforço de quem eu estou aqui apresentando, mas também esforço de quem está assistindo, então muito obrigada mesmo. No país, não sei se todos conhecem, a Margarete, eu pedi um dia em contato com ela para saber como é que ela está bem, mas, de qualquer maneira, é muito ruim que... Enfim, mas é necessário também que a gente se encontre vivendo uma situação confortável de maneira alguma, e não é confortável para ninguém, né? Nem para os doentes, nem para as famílias dos doentes, nem para nós que não estamos doentes, mas estamos muito preocupados com esse tema, né? Eu separei assim em três grandes tópicos, né? Um é sobre as desigualdades em si, o segundo falei essa introdução da Glaé, mas dizer que eu não vou falar sobre bioética, talvez eu fale sobre ética, tangencio o tema da ética, não sou especialista em bioética, então, mas espero contribuir de qualquer maneira. E vou começar então, né? Falando sobre as desigualdades, eu vou separar as desigualdades em duas grandes desigualdades. Uma é a desigualdade da distribuição de riquezas, da distribuição de rendas, da distribuição de terras. É a desigualdade que ela está relacionada com os bens divisíveis. Em geral, quando a gente, senso comum, fala sobre desigualdade, a gente fala sobre desigualdade de renda. Mas esses bens divisíveis, eles não são só renda, eles são também patrimônio, não é? A gente tem, sobretudo, concentração de riquezas. Mas, então, esses são os bens divisíveis. Mas nós temos uma outra desigualdade que ela diz respeito ao reconhecimento. É uma desigualdade que diz respeito à distribuição de respeito e de estima. Não é? E nós, aqui no Brasil, também somos assim, campeões de desigualdade, dessa desigualdade. A distribuição de respeito entre todos os brasileiros e brasileiras, ela é completamente concentrada, não é? Então, brancos mais ricos, brancos que falam português corretamente, que se vestem de uma determinada maneira, que se apresentam de uma determinada maneira, eles têm mais reconhecimento, mais estima, mais respeito do que quem é gay, quem é negro, quem é indígena, enfim. Então, também há essa desigualdade. E na saúde, então, finalmente falando sobre desigualdades na saúde, nós temos uma conjugação de ambas as desigualdades. Nós temos a conjugação das desigualdades dos bens divisíveis e nós temos a desigualdade do reconhecimento, da estima e do respeito, né? E são desigualdades, eu vou dar um exemplo, não é? A gente agora, enfim, ficou claro para nós que nós temos mais leitos privados no setor privado do que leitos do SUS. Essa é uma imensa desigualdade. Por quê? Porque nós temos mais pessoas que não têm planos de saúde no Brasil do que pessoas com planos de saúde. Então, é uma imensa desigualdade, uma desigualdade de bens divisíveis. Não é? Nós teríamos que ter uma proporção, pelo menos uma proporção similar à da distribuição de quem tem plano de saúde, quem não tem, e a gente tem o contrário. Né? Quem tem plano de saúde tem muito mais leitos de CTI disponíveis, respiradores, etc., do que quem não tem plano de saúde. Mas a gente também tem uma que é a outra, da estima
da estima e do respeito, né? O Brasil tem hospitais só para ricos. Isso é alguma coisa que nenhum outro país do mundo tem. Nenhum país do mundo tem hospital só para ricos, e o Brasil tem hospitais só para ricos. Os hospitais são exclusivos para ricos. São hospitais nos quais pobres não entram. Inclusive, os auxiliares de enfermagem, os técnicos, os porteiros, os seguranças não são negros. Esses hospitais eles são da mesma ordem do que restaurantes para rico, no qual os garçons também não são negros. Então, é uma desigualdade extremamente perversa, porque ela conjuga a desigualdade, então, a desigualdade de renda, de riqueza, etc., com uma desigualdade que é a segundo tipo de desigualdade que eu mencionei, que é a desigualdade da estima, do reconhecimento. Então, médicos, inclusive médicos negros, enfermeiros negros, são discriminados nesses grandes templos nos quais só ricos entram, eles são exclusivos para ricos. Isso digamos assim, é quase um paradoxo, porque não é possível ter assistência, uma assistência que ela inclui todo um conhecimento que é produzido coletivamente, equipamentos produzidos coletivamente, e que o destinatário de todo esse esforço social ele seja o destinatário discriminado, segregado pela capacidade de pagamento e não pelo problema de saúde, né? Então, esse é um problema importante que nós temos, né? E eu quero aqui, assim, só para a gente lembrar um pouco, né, que mesmo os governos populares no Brasil mal chegaram a tocar nas desigualdades estruturais do país, não é? Quando muito houve uma redistribuição pequena de renda, não de riqueza, né? Uma distribuição pequena de renda e algum tipo de política de afirmação, de reconhecimento. Mas, assim mesmo, nós continuamos tendo 60 mil homicídios por ano de jovens negros no país, e isso perdurou durante todos os governos democráticos, e hoje nós estamos com o aumento do número de homicídios, e aquela cena que eu acho que eu vou evocar aqui, porque é importante que a gente evoque, porque nós estamos aqui tendo a oportunidade de reunir a área da saúde com a área da justiça, que é a cena da gestante negra presa que teve o filho algemada. Essa é uma cena que ocorreu. Tenha tido um filho algemada, é preciso que tenha tido consentimento dos órgãos de justiça e consentimento dos órgãos de saúde. É importante que a gente entenda isso, é importante que isso nos diz respeito. Houve alguém que permitiu que isso acontecesse. Então, operadores do direito e operadores da saúde concordaram com isso, assentiram, foram consentidores dessa barbaridade que é uma mulher, não é? E agora eu tenho netos, o André, enfim, a gente tem filhos, a gente convive com isso, que é uma barbaridade de uma gestante ter um filho algemada. Mas isso aconteceu, e aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu diante dos nossos olhos. Então, essa é uma desigualdade, enfim, que elas são estruturais. E agora eu vou me referir um pouco ao que está acontecendo com a pandemia, não é? Essas desigualdades, elas estão aí, elas são estruturais, eu vou deixar elas aqui no pano de fundo. Eu não tenho um pano de fundo igual esse bonito da Aglaé, do quadro do Portinari, aqui é minha estante toda bagunçada, mas, de qualquer maneira, vamos deixar essas desigualdades aqui no pano de fundo e vamos falar agora do que é a pandemia, o que a pandemia está revelando, né? A pandemia, eu concordo um pouco assim, com essa introdução da Aglaé, ela traz para a gente novidades, não é? Acho que uma novidade que ela está trazendo é uma lente de aumento, né? Essas desigualdades hoje estão sob lente de aumento, elas estão assim, claras. Antigamente, eu acho que talvez as desigualdades elas ficassem um pouquinho escondidas. Era preciso procurar as desigualdades, porque elas estão muito naturalizadas, mas nesse momento não.
Nesse momento, as desigualdades estão muito claras e eu vou começar com um exemplo. Eu não sei se vocês viram que as pessoas ricas da região norte estão com Covid, alugam uma UTI aérea e vêm se tratar em São Paulo. O valor de pagamento dessa viagem aérea, ele oscila entre R$80 mil, aumentando. Esses voos eles aumentaram, eles não diminuíram. Então, essas companhias aéreas elas estão sendo, de certo modo, entre aspas, beneficiárias do Covid, porque elas estão realizando, então, o transporte de pessoas que moram em locais e, enfim, acham natural morar num lugar que a população inteira não tem, então, um bom atendimento para casos de Covid. Então, essa é uma lente de aumento, né? É muito importante que a gente pegue essa lente de aumento e que a gente olhe. Então, eu comecei com esse exemplo, mas agora eu vou generalizar, né? Desigualdade em relação às medidas coletivas, não é claro? São claras as desigualdades e é verdade, é quase impossível ter isolamento social no Brasil, em algumas localidades, né, em alguns territórios. É quase impossível, porque as pessoas residem em moradias ultra precárias, nas quais a rua é uma extensão natural da moradia, não é? Todos nós sabemos disso, todos nós que moramos no Rio de Janeiro sabemos que nas favelas, as ruas, elas são extensão da moradia, são moradias muito pequenas, muito desconfortáveis, nas quais falta comida, mas falta também alvenaria, falta também um chão que seja um chão que não dê tanto trabalho para limpar, falta máquina de lavar para as mulheres, falta. Então, a gente sabe então que as medidas, que são as medidas coletivas recomendadas, medidas para o isolamento, para o distanciamento social, elas são de difícil execução em função das nossas desigualdades, não é? E até assim, é importante que se diga e que se acentue que são desigualdades tão desiguais que agora, por exemplo, para voltar às aulas na UFRJ, nós estamos debatendo muito porque há alunos da UFRJ que não têm acesso à internet, não têm acesso regular à internet. Quer dizer, nós não conseguimos sequer, no Brasil, entender que é preciso que a internet seja grátis. A internet é um direito social. A internet ela não pode ser utilizada apenas como um bem comercial. Ela é um direito social, especialmente para as populações que mais necessitam de acesso à internet, e isso não andou. A gente não consegue que essa agenda, que é uma agenda tão simples, e que nos outros países essa agenda já é uma agenda não está disponível sequer para estudantes. Não é? Os estudantes não têm acesso à internet na sua casa. Bom, em relação à assistência individual, agora, então, também deixando de lado as medidas coletivas e o que significa assistência individual, as desigualdades elas são imensas também, não é? Há doentes morrendo nas UPAs, mas nós não ouvimos falar de doentes com plano de saúde morrendo sem atendimento. Não ouvimos falar. Por enquanto, não há problema de acesso para a rede privada. O que ocorreu foi, em São Paulo, aqueles pacientes que morreram e eram clientes da Prevent Senior, mas não foi por falta de acesso. Talvez ali seja um problema de qualidade. E nós ouvimos falar aqui também de um problema de qualidade de um diplomata que estava internado no Barra D'Or. Mas o problema de qualidade, não de acesso. Para os pacientes do SUS, a gente ouve falar problema de acesso o tempo todo. E a gente ouve e a gente sente, amigos, etc., e esses pacientes morrem sem ter acesso. E é um acesso importante que a gente diga, isso faz diferença. Faz diferença se as pessoas conseguirem chegar numa boa unidade de terapia intensiva. Então, fará maior diferença. Não é indiferente, não é tanto faz. De modo, ele continua um pouco naturalizado, né? É como se fosse normal que alguns tenham acesso, outros não tenham acesso. Nós estamos propondo uma fila única,
uma fila única de uso comum dos recursos, né? Os recursos públicos e privados, etc. Mas é claro que essa proposta, essa ideia, ela é uma ideia muito fora de lugar numa sociedade tão desigual quanto é a sociedade brasileira, não é? Muito desigual. Então, ela se torna é óbvio, né? É uma ideia óbvia. Entretanto, isso que é óbvio, ele não fica óbvio. As pessoas perguntam assim, mas eu que tenho plano, quer dizer que eu vou ter que dar o meu lugar para alguém do SUS? As pessoas não entendem que não é disso que se trata, não é a restrição de direito, é isso, melhor atendimento se houver uma fila única, não é? Então, deixa eu tentar explicar. A fila única não retira direitos, ela apenas faz o seguinte, não precisa, mas ele será atendido num excelente centro de atendimento para casos moderados, é só isso. Então, é alguma coisa completamente diferente, não é? É uma prioridade para tentar salvar vidas de fato e para garantir direitos e não retirar direitos. Então, enfim. Mas bom. E aí eu já vou emendar como é que está a situação atual, né? Como é que está a situação atual? Eu diria assim, duas frases, né? Muito pouco e muito tarde, né? São muito poucos os recursos e eles chegam, está dando certo no Rio de Janeiro, está dando mais ou menos certo em Niterói, mas Niterói é uma cidade pequena, relativamente, né? Tem um número de casos pequenos, então as medidas de proteção coletiva elas não estão dando certo, até porque há uma tensão política muito grande, né? Que envolve essas medidas. Nosso presidente da República é contra, os governadores são a favor, mas nem tanto, o Ministério Público também é a favor, mas também nem tanto, enfim. Então, há omissões, não é? Tem muita omissão em relação ao que seria o lockdown, né? Que é uma medida de isolamento muito mais radical. 26 bilhões prometidos para o SUS, 26 bilhões de recursos federais. Portanto, vejam, não deu certo. Não é à toa que a gente não tem respirador, que os hospitais de campanha fingem que dando certo. Não vai dar certo, não está dando certo, porque mesmo que dê certo, a pandemia não vai esperar esse tempo de dar certo, não é? O fenômeno biológico ele não tem esse tempo cronológico das sanitaristas, pesquisadores. A gente sabia disso tudo. E que nós tentamos fazer o tempo todo foi alertar as autoridades, ficar perto, produzir estudos, etc. Então, nós não estamos falando de nenhuma novidade. Claro, um presidente que troca um ministro da Saúde no meio de uma pandemia é alguma coisa assim, da ordem da explicitação da descoordenação, não é? Então, não há uma coordenação nacional, os recursos financeiros prometidos não foram entregues, não serão entregues, não é? Então, e a gente também não tem, eu diria, contrária a essa que é a agenda governamental, não é? Então, a gente está em situação muito ruim, uma situação muito ruim. E eu quero dizer com isso que eu não sou daquelas pessoas que acham que nós vamos sair da pandemia melhor do que entramos. Eu penso que talvez a gente possa sair da pandemia melhor do que entramos como seres humanos. Cada um de nós, porque nós ficamos em casa, porque nós aprendemos muitas coisas durante essa nossa permanência, durante esse nosso isolamento. Nós, as classes médias, né? Nós estamos podendo refletir, ler, ficar tranquilos ou não tranquilos, com medo ou sem medo, etc. Mas eu não acredito que o país vá sair melhor do que entrou nessa pandemia. Não há indícios disso. Eu acho que nós não estamos... Vai ter mais tensão política, não é? Mais tensão política, não menos. Nós estamos ameaçados objetivamente de restrição democrática no país. É claro, é importante dizer isso, não é? Nesse momento, nós estamos ameaçados de ter a democracia tal qual nós a conhecemos, a democracia institucionalizada, mais restrita ainda, e nós não teremos um SUS melhor. Ao contrário, o que tem acontecido, e eu vou terminando, o que tem acontecido é que o setor privado de saúde ele está
em expansão. Então, os laboratórios DAS e Fleury aumentaram sua capacidade de fazer testes, os hospitais privados aumentaram o seu número de leitos, os profissionais de saúde hoje trabalham mais no setor privado do que no público, o setor privado consegue ter uma capacidade de atração de profissionais de saúde maior do que a capacidade de atração dos serviços públicos. Portanto, eu não vejo como palavra de otimismo, né, uma palavra de esperança. Eu tenho muita esperança no Brasil, mas eu tenho muita esperança se a gente compreender melhor o que é esse nosso país, né? Se a gente, de fato, compreender as profundas desigualdades, se a gente, de fato, olhar para essas profundas desigualdades, se a gente tiver ações para a redução das desigualdades. Então, nós temos que ter ações. E é importante, também, de novo, concluindo, falando aqui entre saúde e justiça, não é? Justiça, e tentando fazer essa ponte, né? Mais pontes, nós precisamos mais pontes entre essas duas áreas, que a gente precisa ter uma nova normatividade no país, não é? Não dá mais para a gente permitir, por exemplo, que os hospitais privados construam novos hospitais em terrenos da prefeitura, não é? Ou em terrenos do Estado. Eles não pagam nada para construir novos hospitais em locais nobres das cidades. Então, isso é, de fato, alguma coisa da ordem do aumento das desigualdades. Nós não podemos mais permitir normas que engessem o setor público em relação a preços, não é? O setor público pagar mais por uma seringa do que o setor privado, isso não é possível mais, não é? Não é possível. A gente precisa, então, conversar com todos os órgãos de controle, com a AGU, com a CGU. Nós precisamos, aí sim, é possível sair da pandemia com a clareza, não é? E talvez até com uma agenda de reconstrução de uma normatividade que tem que ser nova. E eu penso que não deve ser só para a saúde, certamente, né? Nós temos problemas em outras áreas sociais. Administrativa nesse país, não é? Não dá mais para diretor de hospital público ser nomeado pelo vereador, não dá mais, né? Não dá mais para a diretoria do Hospital de Bom Sucesso ser o que é, né? Do Hospital de Bom Sucesso, o Hospital Federal, que não cedeu os leitos, né? Não cedeu os leitos durante a pandemia de Covid. Então, eu acho que aí sim, né, me dirigindo especialmente à Aglaé e ao André, eu acho que nós temos que abrir uma agenda de formulação, né? De formulação de uma nova institucionalidade, novas regras legais para o funcionamento do que seria uma esfera pública, né? Mas uma esfera pública que tenha qualidade, uma esfera pública que tenha compromisso, e uma esfera pública que ela atue contra a desigualdade, não a favor da desigualdade, né? Isso eu penso que nós estamos devendo, né? Nós estamos devendo ao país. E um pouco essas reflexões que eu trago, e espero ter contribuído. Eu sinto muito, mas eu não consigo ter mais esperanças do que a esperança da capacidade da gente ter ideias, e boas ideias, e ideias factíveis para que esse país dê certo, né? Mas eu acho que está na hora, não dá mais para remendar, né? Os remendos, a pandemia, ela mostra. Obrigada. Obrigada, professora. Eu estou aqui, fiz várias anotações, mas eu confesso que estou aqui impactada pela sua fala. Vou passar a palavra à jornalista Marisa Tavares. Essa é a vantagem de ter uma debatedora. Opa, Aglaé. Oi, pois não. Você permite, antes de você passar a palavra para a Marisa? Claro. Desculpa, Marisa, porque, como eu te falei, eu não sei se eu vou poder ficar aqui até o final. Eu também estou ouvindo aqui, muito impactado, tudo isso que a professora Lígia Bahia está falando. Eu queria só apontar uma coisa. Acabamos de fazer um webinar falando, por conta da data de hoje, né, 13 de maio, que data da abolição da escravatura, da escravidão. Então, nós aproveitamos essa data, que é significativa, para falar sobre esse tema, que é do racismo, porque, enfim, a abolição da escravidão iniciou um processo muito importante,
né, como eu disse, em que se reconheceu que pessoas não podem ser proprietárias de pessoas, só que não foram adiante, não deram o passo seguinte. E o resultado está aí. Vivemos numa sociedade profundamente desigual, mas marcadamente desigual, em que não faz nem sentido a gente falar que a gente vive numa sociedade, a gente tem que buscar o pluralismo. Pluralismo não, nós vivemos numa sociedade em que a maior parte da população é negra. Então, na verdade, a gente reconhecer essa desigualdade em relação às pessoas negras significa não a gente ser plural, significa a gente reconhecer que a gente vive numa democracia. Só que é uma democracia que ainda não cumpriu a sua promessa. É a democracia que é uma democracia eleitoral, representativa em alguma medida, mas não uma democracia substantiva. Então, isso tem a ver, professora Lígia, com o que a gente começou a debater no webinar agora de manhã. Você vê como é que tudo se costura, né? Com isso que a gente está falando agora. E tudo isso, a meu ver, tem a ver com o fato de que não se reconhecem essas desigualdades e que há necessidade de tratamentos diferenciados, porque nós vivemos numa sociedade de classes diferentes, com pessoas que têm essa possibilidade de ir para um hospital de luxo, de pegar um avião lá no Nordeste e se tratar no Sul Maravilha, e outras que não podem ir no hospital perto de casa, porque esse hospital não recebe essas pessoas, que são desprivilegiadas, e que também não tem como manter um distanciamento social, como a professora falou, porque moram em favelas amontoadas, e que a rua é a extensão da casa. Então está faltando o quê? Um planejamento, né, central, que não tem nenhum. Nós vemos aí algumas atitudes dos governos estaduais, mas nós não temos um planejamento central. A gente está vivendo que tanta desinformação, inclusive de autoridades públicas que deveriam estar aqui trazendo tranquilidade, trazendo informações corretas, reais, para ajudar nesse momento de desespero que as pessoas estão vivendo. A Maria Aglaé falou bem, nós temos condição de mantendo o distanciamento social, temos a geladeira abastecida. Eu posso pedir o delivery para, se eu não quiser nem cozinhar em casa, eu mando entregar aqui, entendeu? Agora, e as outras pessoas que não têm como sequer manter o distancial, está exposta. Essa fratura social que nós vivemos, queria pontuar, porque realmente tudo isso é tão importante. Eu acho que a vantagem de um webinar como esse é a gente chamar a atenção para isso. A gente vai vir com soluções, porque os poderes instituídos têm que buscar soluções, os especialistas, né? Enfim, hoje em dia os maiores especialistas são, sem dúvida nenhuma, os médicos. Enfim, a ciência tem que ser ouvida em primeiro lugar. O povo está muito sofrido e está abandonado. É isso, desculpa, eu só queria fazer uma espécie de desembargador, desabafo. Maravilha, maravilha ouvi-lo. Foi muito boa a sua colocação, até por favor. Breve, agora foi. O seguinte, tem um senso comum dizendo que o vírus não discrimina, e discrimina muito, é o que a gente acabou de ver aqui, né? Então, eu vou colocar como uma discussão, provocação, não só para a professora Lígia, também para a Aglaé, para o doutor André, se for o caso, que é o seguinte, como é que a gente resolve? Porque quando a gente fala, né, que o isolamento é impossível, a gente vê que no Brasil a Covid está rejuvenescendo, construindo um futuro muito sombrio a partir de decisões equivocadas que vêm sendo tomadas, né, em propositiva. Num determinado momento, a senhora falou da questão da fila única, que me parece que assim, é o que junta saúde e direito, por isso que eu queria puxar esse assunto. Hoje mesmo, na Folha de São Paulo, já tinha uma matéria dizendo que o sistema privado já está temendo a judicialização da questão, ou seja, já que fica um jogo de empurra, André, se der tempo para todo mundo falar dessa coisa, porque assim, é algo que a gente pode fazer, né, para que a gente não tenha mais a imagem da jovem negra grávida que deu à luz algemada, para a gente não ver todo dia nos telejornais a dor excruciante de pais, mães, pessoas... Professora Lígia, por favor. Tem que ligar o microfone, professora. Isso. A fila única, ela é um apanágio, ela é um instrumento que concorre com o SUS. Então, eu não sei, é importante que a gente entenda isso, que os países que têm sistema universal, que a gente inveja, tipo Inglaterra, Noruega, Finlândia, etc., pessoas como nós não têm plano de saúde. Eu não sei se está claro isso para vocês.
porque é importante que se entenda isso, né? Só tem plano de saúde quem é CEO de grandes companhias internacionais, e o plano de saúde não é para usar no país, é para usar quando está viajando. A gente faz seguro internacional, não faz aquele baratinho nosso? Mas eles lá têm um plano de saúde o tempo todo. Eu, por exemplo, só faço seguro quando eu viajo. Eu não tenho um plano permanente. Eu vou viajar no mesmo hospital que outras mulheres inglesas têm filho. Não existe um hospital para a princesa Kate, isso, né? A gente acha natural, por exemplo, que não tem um hospital bonito para atender o SUS. O hospital é feio, né? Na realidade, nos outros lugares, os hospitais são... As companhias aéreas usam a teoria de fila única. É um algoritmo e a gente vai encaixando as pessoas de acordo com o recurso existente. É o que eu tentei explicar, então, não é? Como é que seria? A gente teria o número de pessoas que precisam leitos de CTI, uma avaliação de gravidade desses pacientes, e eles seriam, então, encaixados em lugares adequados para a sua gravidade, para a sua condição de gravidade, né? É mais ou menos isso. Acontece que no Brasil é direito à saúde, é entendido como uma assistência social para pobre, ele está desvinculado do direito à saúde. Então, ao longo do tempo, isso, embora a Constituição diga que saúde é direito de todos, etc., ao longo do tempo houve essa desvinculação. Revincular o SUS com os estudiosos do direito. Como é que se ocorreria essa revinculação? Não é? Eu estudo setor privado e eu proponho sempre que seja proibido usar recursos públicos para fins privados. Mas isso ocorre o tempo todo. O tempo todo há um financiamento do setor privado com fundos públicos, inclusive nesse momento. Nesse momento, o BNDES está fazendo empréstimo para o hospital privado. Nesse momento, a Caixa Econômica está fazendo empréstimo para o setor privado. Nesse momento, existe um fundo disponível para as empresas de plano de saúde. Enfim, então, a gente precisava pensar sobre isso, né? Eu proponho, inclusive, e aí eu vou ser bem radical, que os planos de saúde de funcionários públicos não sejam pagos pelo governo. Porque também é muito difícil que a gente se apresente como defensor ou como a favor do SUS, tendo plano de saúde pago pelo governo, que é o caso da maioria dos funcionários públicos do Brasil. A maioria, tanto do Poder Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário, tem seus planos de saúde financiados em parte, ou em boa parte, com recursos públicos. Então, veja, isso é um paradoxo. Imagina se um funcionário público inglês aceitaria isso. Jamais, não é? Porque ele é um servidor público, ele não pode... Um servidor público não pode ter parte do seu salário, da sua remuneração, que seja desviada, né, drenada para o setor privado. Isso é conflito de interesses, não é? Então, mais ou menos assim, né, Marisa? Eu não sei se eu consegui te responder, mas o que eu penso que a gente avançou nesse momento? Nesse momento, esse debate ele foi para o jornal, foi para a mídia. E o setor privado teve que reagir. Como é que eles reagiram? Com doação. E agora é preciso que a gente diga para eles o seguinte, olha só, não, doação é bom, mas doação não resolve. Não é? Distribuição não é doação. Distribuição é prover o que falta, não sobra. A doação é a sobra. É diferente. O que nós precisamos é prover o que falta. E o prover o que falta tem que ser com imposto, tem que ser com recurso público, não é? Então, é esse pacto que o André se referiu, que nós teríamos feito, né? Um pacto que a gente paga imposto e esse imposto ele volta sob a forma de serviços públicos, não é? Esse pacto democrático, esse pacto, enfim, entre o capitalismo e a democracia, etc., ele foi mal feito, né? Ele precisa... A questão do direito, como é que a gente poderia ser mais propositivo, doutora Aglaé, doutor André? Assim, em breves palavras, né, porque eu quero aproveitar mais as suas perguntas, Marisa, e as respostas da professora Lígia,
Essa judicialização ela já existe. Agora, um grande problema do direito, do Poder Judiciário, é que nós somos muito pontuais. Nós vamos resolver um problema específico, caso a caso. Claro que nós temos as ações coletivas, as ações civis públicas, que resolvem no outro departamento, que muitas vezes nós sentenciamos e elas não se tornam efetivas na prática. Então, nós temos muito, assim, a internação. Essa questão da fila única é um debate interessantíssimo. Por quê? Porque é uma situação que o próprio Poder Judiciário já faz acontecer em determinadas situações, quando o juiz determina que, não havendo leito em UTI ou hospitalar naquele determinado município, naquela determinada comarca, o ente vai ser obrigado a internar aquele cidadão num hospital privado e custear aquelas despesas, né? Então, para o hospital privado isso é bom. O que as pessoas não entendem muito, e é bom que fique muito claro, professora Lígia, é que o sistema no Brasil é único. Mas é óbvio isso, Aglaé? Sistema único de saúde não é óbvio, porque as pessoas pensam que existe o sistema único, como a senhora falou, para o pobre, né? O sistema único assistencialista ao pobre, e o sistema privado para quem pode pagar o plano de saúde, seja pelo seu empregador, pelo prefeito, pelo Estado, enfim, né, ou do próprio bolso. Mas isso é um sistema único, com uma colaboração importante, nós não podemos negar que é importante a colaboração do sistema privado, são muitas pessoas que não estão diretamente às expensas do SUS, mas com esses desvios todos que nós juízes, né, desembargador André, conhecemos bem, porque cansamos de dar liminar, e muitas vezes a liminar não é cumprida. Ainda temos esse problema. Mas acaba o erário arcando com a despesa no hospital privado, porque não tem. Os públicos estão suspensos por 20 anos pela emenda constitucional. O problema do Hospital de Bom Sucesso, eu dei um curso ano passado, em abril do ano passado, e por coincidência eu tinha alunos nesse curso, nessa turma, médicos que trabalhavam no Hospital de Bom Sucesso, e eu tinha levado o problema do hospital para a sala de aula, e aí eles me contaram como é que era realmente muito pior do que eu estava levando o caso, né? Então, não há novidades, há uma exacerbação do nosso tremendo atraso social, do nosso tremendo despreparo para enfrentar qualquer questão. O nosso país, dizem que está em desenvolvimento. Eu, nessa pandemia, firmei na minha mente que o país é subdesenvolvido. O país é um país de miseráveis, pessoas passando fome, pessoas que não têm saneamento. Eu não posso imaginar que convivam comigo e esteja o país em desenvolvimento. Se eu tenho alguém nessa comunidade, nessa situação, eu não posso entender que meu país esteja em desenvolvimento, né? Eu queria que a Marisa continuasse, então, com as perguntas, por gentileza. Não sei se o desembargador André quer falar. Não? Eu estou até com medo de falar, porque sabe como é que é, né? A gente começa a falar, o que para mim é tão flagrante, professora Lígia, Marisa e Maria Aglaé, é que nós somos o país dos privilégios, né? Você está falando que nós somos um país subdesenvolvido. Eu acho que nós temos tantas riquezas, tanto potencial, né? A gente ouve, desde que eu era garoto, que a gente fala que o Brasil pode abrir mão dos privilégios. Nós estamos vivendo há décadas privilégios, né? Eu sei que daqui a pouquinho eu vou receber um monte de críticas, eventualmente de colegas, etc., né? E alguns outros vão dizer assim, pô, você é comunista, de esquerda, etc. Primeiro que eu detesto rótulos. Eu acho que a gente está vivendo um momento de polarização política que eu abomino. Essa coisa de esquerda, direita, etc., que eu acho que não constrói nada, só cria barreiras, impede o diálogo. Mas o óbvio tem que ser revelado. A gente não reconhecer que nós vivemos num país em que há privilégios, e quando eu falo privilégio, eu estou falando com uma palavra feia, né? Uma coisa é ter direitos, outra coisa é ter privilégio. Quando você fala em privilégio, você está reconhecendo que alguém está recebendo mais do que deveria receber nas circunstâncias, né? Porque não é possível exatamente esse tipo de coisas, em que nós temos um sistema supostamente universal de saúde, que é o que é, mas pelo menos temos, né? A gente ainda tem que dar graças a Deus de que tem, né? Porque em alguns lugares nem tem. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, nem isso tem, né? Que é uma coisa terrível. As pessoas lá não têm nem isso. Aqui nós temos um SUS que deixa muitíssimo a desejar, em que as pessoas que têm
possibilidade de ter um plano de saúde não vão recorrer ao SUS, as dependências, os hospitais do SUS, mas pelo menos nós temos. Agora, é isso que tem que ser repensado. Agora, a Aglaé falou bem, o judiciário pode alguma coisa, mas pode muito pouco também. Nós atuamos no varejo. E quando tentamos atuar no atacado, nas ações civis públicas, etc., indefectivelmente, nós vemos as decisões não serem cumpridas. Porque chegar até um determinado ponto, a gente pode até determinar. Por exemplo, olha, são tantos os casos de ação civil pública, eu vou pegar um exemplo muito pontual que me veio à mente, de determinar transitadas em julgado. O que eles fazem? Nada. Porque depende de verba, depende da lei orçamentária, e o judiciário vai até um determinado ponto. As decisões ficam não cumpridas. Então, é isso que a gente tem que reivindicar que isso que a professora Lígia falou, que recursos públicos não sejam alocados para beneficiar entidades da iniciativa privada. Será que esse dinheiro não seria mais bem gasto se fossem construídos hospitais públicos para atender a população em geral e não apenas hospitais privados para atender os poucos privilegiados? É isso que a gente tem que parar e pensar. Sem que se recaia nessa ideia, direita, esquerda, sou contra o Estado, sou a favor do Estado. A gente tem que ser a favor do ser humano, a gente tem que ser a favor de preservar vidas. Né? Não importa a sua corrente política, eu tenho a minha, todo mundo tem a sua, mas em momentos como esse a gente vê que, independentemente da ideologia, nós temos que pensar no ser humano, temos que pensar na sociedade como um todo. Não somos nós contra eles, somos nós todos juntos, dando as mãos, pelo menos metaforicamente, já que a gente está em pandemia. Queria aproveitar, a professora Lígia falou uma frase que, assim, a gente está numa situação em que foi muito pouco, muito tarde. Eu acho que isso já traça, assim, um prognóstico muito sombrio, né? Imaginando, quer dizer, queria que ela falasse um pouco, assim, qual é o cenário que ela vê para o Rio de Janeiro, para o interior, onde o isolamento é precário, mais precário ainda, onde não tem infraestrutura e as pessoas não vão usar jatinhos para chegar aos grandes centros, e com uma visão que, para mim, é de necropolítica, que é expressada pelo Poder Executivo, de que, então, como a senhora disse que é um pouquinho otimista, mas está tudo muito pouco e muito tarde, eu queria que a senhora fizesse um apanhado disso, né? Quais são as próximas semanas, em julho, possivelmente, talvez chegando a essa teoria da imunidade do rebanho em setembro, mas a que custo? Então, acho que a gente é ao custo dessas mortes que, para o Brasil, por exemplo, a gente mata um monte de jovens de acidente de carro também, né? Jovens de classe média, né? Como se nós devêssemos isso às companhias de carro, né? Porque, enfim, por que a gente tem transporte rodoviário e não ferroviário, né? Por quem tem interesse nisso, né? Então, essas mortes por Covid elas vão ser atribuídas à melhora da economia. Nós nos acostumamos com isso. É importante que a gente entenda isso. A gente não pode ficar na nossa bolha. Não pode achar que o que é esse tipo de explicação que a gente está conseguindo equacionar aqui, ela seja compreensível para o resto dos caminhoneiros, pessoas que não concordam com a gente, acham que está errado, que é importante que algumas pessoas morram para que outras vivam. Não é? Então, esse é um debate ético-moral, né? Ético-moral que não está vencido no Brasil. Né? É natural que seja assim. Não é? É natural, por exemplo, que filhos de ricos morram de acidente com um carrão. É natural. As famílias toleram isso. Toleram, para não ter trem, porque trem é transporte coletivo, né? Como que assim que a gente vai andar de trem, né? Como assim que eu posso me internar no mesmo hospital que a moça que trabalha aqui no vizinho? Claro que não, né? Eu sou diferente, né? Eu sou privilegiada. Como o André um pouco, eu concordo muito com ele. Acho que nós somos uma sociedade que nos acostumamos a cada macaco no seu galho. Só que o problema é que as pessoas não entenderam que tem um galho que é muito maior que o nosso, né? Eu acho que está faltando cair essa ficha. Está faltando cair a ficha que se a gente precisar de verdade de um atendimento de terapia intensiva, nós não vamos ter. Eu não sei se está claro isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Nós não vamos ter dois segmentos.
os dos ricos, que nos inclui, e o dos pobres. Não, nós não estamos no segmento do 1%, né? Não estamos, mas é como se estivéssemos, porque a gente conhece alguém, etc., mas não adianta, porque aí é aquela piada do primo pobre e do primo rico, né? Quando chegar na hora de para quem vai o respirador, vai para o primo rico, não vai para o primo pobre do primo rico, né? Então, enfim, eu acho, então, talvez a pandemia também mostre isso, quem sabe, não é? Fique claro que há privilégios e privilégios, não é? Bem, mas então, Marisa, assim, o que eu acho que está na hora da justiça tem que começar a pensar sobre isso, cobrar as mortes que foram evitáveis, são mortes evitáveis. Eu não sei se as nossas instituições de justiça farão isso. Na França, e é preciso falar isso para a Aglaé e para o André, a França está fazendo isso já. A França tem gente na França movendo ações exigindo reparação coletiva. Acho que é muito importante se pense isso, porque há responsabilidades. Um presidente da República que diz que é uma gripezinha, que sai na rua, etc., isso pode ser cobrado, no meu modo de ver. Acho que o ministro da Saúde pode ser cobrado por não entregar os respiradores, por não executar o orçamento. É preciso que a gente pense nisso, que a gente acione, então, digamos assim, os instrumentos mais óbvios, né? O óbvio do óbvio. E que a gente diga, assim, que a gente se prepare. Infelizmente, é uma tragédia, é uma situação, assim, é o horror do horror do horror. Mas nós não é por isso que a gente tem que ficar paralisado diante dos mortos, né? Esses mortos, eles estão nos cobrando ação, né? Com certeza. Para que outros brasileiros não morram como moscas, né? Porque isso acontece, isso é natural no Brasil. É natural que os pobres morram mais e assim por diante. Então, não é natural. Você está dizendo, você falou assim, o Covid, ele discrimina assim. Não, ele não discrimina. Ele é um agente biológico, ele não discrimina. É importante que se entenda isso. Ele é um ser biológico, ele vai agarrar qualquer biológico que passe perto dele. Tanto faz ser rico, branco, negro, ele vai agarrar esse outro biológico. O problema é que a transmissão desse agente biológico ela ocorre em condições muito diferentes, em condições de trabalho, de moradia, que são muito precárias. Então, eu acho que a gente tem que deixar isso claro também, porque nesse momento a ciência é muito importante, né? A gente precisa valorizar a ciência, porque é ela que está sendo apontada como a inimiga. E, por fim, eu queria dizer assim, eu não sei se vocês têm lido notícias sobre outros países, né? O problema do combate ao coronavírus, ao novo coronavírus, não é o país ser rico ou pobre. A Índia conseguiu controlar o coronavírus. A Índia conseguiu. Né? E a Índia, sinceramente, todos aqui sabem o que é. Né? Então, como conseguiu? Usando medidas sociais bem simples. Por exemplo, se tem alguém positivo, esse alguém positivo não volta para casa. Eles usaram as escolas, o que é intrafamiliar, e tem uma transmissão que ela é no trabalho, que ela é na rua, que ela é no transporte. Eles foram radicais, eles conseguiram fazer isso. Conseguiram testar, conseguiram... Então, as medidas de saúde pública elas são simples e baratas. Para a saúde pública, as medidas caras e muito sofisticadas também seriam um país pobre e subdesenvolvido. Olha só, isso não nos absolve. Não acho, não. Acho que o setor privado é predatório e compete com o SUS. Nós não temos nada a agradecer ao setor privado de saúde no Brasil, nada. Ao contrário, é um setor privado que é parasita, é um setor privado que não é autossustentável, é um setor privado que vive dizendo contra o SUS. Não é? É um setor privado que reivindica planos de saúde mais baratos, que o tempo todo está publicamente e politicamente se articulando politicamente contra o SUS. Então, eu não acho, não. Eu não sou contra a existência de médicos privados, hospitais privados, laboratórios privados, contanto que eles não tenham
nenhum suporte público, nem político e nem financeiro. Isso, para mim, é um setor privado que, é claro, o setor privado é compatível com o país capitalista. Mas ocorre que esse setor privado de saúde no Brasil ele não é compatível com o país capitalista. Ele é alguma outra coisa, né? Ele é um grande enclave político-econômico dependente do público, né? Completamente dependente do público. E é por isso, Aglaé, que é importante que a gente tente dizer que a gente não quer pagamento de plano de saúde pelo governo, sabe? Que a gente fale isso com os nossos colegas, que a gente diga isso. Claro que a gente é vaiado. Toda vez que eu falo isso lá na minha universidade, eu sou vaiada. Mas, olha só, é muito caro, estão cobrando da gente muito caro. Por exemplo, sei lá quanto que lá na nossa universidade eles pagam uma parte do plano de saúde. E, em compensação, eles calam nossa boca para calar a boca dos servidores públicos no Brasil, né? Que passam a ficar nessa ambiguidade. Não, é bom, mas é ruim. Eu gosto do SUS, mas eu também não sou atendido no SUS. Eu dou meu lugar na fila do SUS para um pobre. Ora, se você dá lugar na fila do SUS para um pobre, não tem SUS. Né? Porque o SUS é um sistema único de saúde. Senão ele não é único de saúde. A fila é única. Não existe dar lugar na fila. Né? Assim, não, eu acho que essa concepção em comum de como que nós temos que mudar, inclusive a nossa ideia, né, nosso mapa mental de qual é o nosso papel nessa sociedade brasileira, é alguma coisa assim que precisa uma certa radicalidade. E a gente tem que conversar mesmo, né, entre nós, porque todos nós somos preconceituosos, todos nós temos privilégios, todos nós não nos damos conta dos privilégios, né? E achamos assim, já nascemos assim, né? Eu só queria, assim, para a gente... Os meus filhos, por exemplo, assim, acham agora vão precisar começar a aprender a lavar roupa, olha isso. Professora, tem que ter alguma motivação. Professora Lídia, eu vou ter que confessar aqui uma coisa. Confissão não, porque confissão é em relação a si. Eu vou fazer uma inconfidência. Quando eu liguei para a Aglaé, para falar, Aglaé, você já está bolando eventos, assim, André, no momento eu estou aqui lavando banheiro e cozinha, entendeu? Você está me tirando, né, dos meus afazeres domésticos. Porque é verdade, essa pandemia, ela fez com que nós saíssemos de uma zona de conforto. Eu também, hoje eu sou dono de casa, principalmente a primeira tarefa que eu tenho hoje é cuidar da casa. Eu estou com uma filhinha pequena, de uma louça, botar... Não tem máquina, botam isso para nós, né? Com base nessa herança colonial. Em outros países não tem isso. Países de primeiro mundo não tem isso. Você lava a sua própria roupa, você lava a sua louça, faz sua comida, etc. É um luxo extremo você ter uma pessoa que faça isso para você. E mesmo assim, essa coisa de dormir em casa, eu sou da época que você tinha empregado dormindo em casa, 2. Herança colonial nossa. Então, essas coisas se naturalizaram ao longo da vida. Eu estou falando coisas que podem parecer antipáticas para muitas pessoas do meu convívio social, entendeu? E eu não estou aqui pregando uma solução, porque eu sou beneficiário desses privilégios todos, né? Que eu, no momento que nós estamos passando, eu não quero perder, porque isso significa colocar em risco a saúde das pessoas que estão mais próximas de mim, da minha família. Mas isso, para a sociedade, é muito ruim, é uma tragédia. Porque isso aí, como a professora falou, cobra um preço de muita gente, né? O galho mais pesado está sofrendo, né? E o nosso galho, a gente está se pendurando lá, está sobrevivendo, e eu quero sobreviver. Né? Aí é um instinto de autopreservação. Mas intelectualmente, agora, abandonando a emoção e pensando na razão, temos que refundar o nosso pacto social. Isso aí tem que levar, pelo menos, a uma reflexão de que a sociedade, como está no Brasil, está muito errada. Está muito errado. Eu queria retomar a palavra para a Marisa, porque a gente vai ter que encerrar já, nós já avançamos aqui no chat. Agora, eu queria, antes de voltar a palavra para a Marisa, só pontuar, professora, com relação aos planos privados, né, eu posso me enquadrar já naquele corpus dóceis, né? Porque eu, quando fazia a faculdade de Direito, lá no Largo do Caco, lá na UFRJ,
onde eu aprendi a me politizar, a entender o mundo de uma outra forma, né? Eu também passei a pensar assim, puxa, mas a gente tem que viver no plano da minha organização lá, da OAB, foi a primeira coisa que eu fiz, né? Porque eu vi que aquele meu ideal universitário não se concretizava ainda. Talvez um dia, né, isso possa se realizar. Mas, enquanto isso, eu analiso os números e eu julgo muito casos do setor privado, né, e me informo muito e custa entender esse setor privado dentro desse sistema único. Para mim é muito difícil. Quando nós fizemos o mestrado aqui na Emerge, né, diretor? Mestrado com a Fundação Oswaldo Cruz de Justiça e Saúde, nós formamos uma turma com 20 juízes, mestres, e tem, inclusive, varas judiciais de competência para atuar com esses processos privados. E as questões do SUS vão para outro tipo de varas de fazenda pública. Então, na justiça, isso é completamente separado, e na cabeça dos juízes, idem. Né? Então, nós custamos a trabalhar isso na cabeça dos juízes, e nós tivemos até resistência da Fiocruz, não, mas Aglaé, não temos que ter duas disciplinas, isso é um sistema único. Né? Mas eu queria mostrar isso, porque o encaminhamento do raciocínio para o sistema privado é quais são as trocas que as nossas políticas públicas trocam para eu poder oferecer alguma coisa que você quer, né? Então, isso tudo é um debate muito profundo, não tenha dúvida. Eu vou repensar essa questão com mais cuidado, vou ler mais as suas colunas no Jornal o Globo, que eu amo, adoro ler as suas colunas, porque são sempre contundentes. Eu queria, então, Marisa, aproveitar a sua presença aqui. Eu queria colocar só uma questão, antes de você fechar com uma última questão para a professora, esse papel do jornalismo, né? Eu fico pensando, tudo isso foi muito duro, ouvir isso tudo foi muito duro, não é uma coisa simples, né? Mas me dá uma alegria imensa saber que nós temos possibilidades de receber as informações, e aí a gente tem várias fontes, as pessoas dizem, não, mas essa aqui é a fonte que fala da direita, essa é a fonte que fala da esquerda, mas nós recebemos muita informação, nós ouvimos diversos pensadores, diversos jornalistas que têm um conhecimento impressionante, eu fico impressionada com o conhecimento de vários jornalistas que eu assisto e leio, né, e que vão ajudando a gente a formar uma opinião. Né? Então, eu penso que se tem alguma coisa positiva que nos aparece, é essa possibilidade, dessa liberdade do jornalismo. E eu quero dizer, você concorda com isso, Marisa? Existe realmente, apesar de estarem sendo chamados de idiotas, de estarem sofrendo realmente... isso que eu acabei de falar, essas informações, elas realmente estão vindo com toda a liberdade, e você pensa que isso tem contribuído de alguma forma para esse pandemônio? Não estou falando pandemia, estou falando pandemônio. A pandemia dentro do pandemônio. Eu acho que tem uma coisa muito importante que todos nós jornalistas estamos vendo, e é exatamente isso, é calar a boca, é empurrar, é bater, para que as pessoas se calem. Num panorama como esse, é mais importante ainda que o bom jornalismo persista. Uma das coisas que eu sempre troco, que todos se calem, vamos fazer com que todos tenham medo. Um debate como esse é da maior importância por isso, porque há veículos que estão simplesmente fazendo o que o script oficial gostaria que eles fizessem, e tem os outros que estão, mesmo com toda a pressão, com eventuais agressões, fazendo o que tem que ser feito, porque jornalismo não é para dar notícia boa. Notícia boa quem dá é relações públicas, assessoria de imprensa, jornalismo é para mostrar onde é que está errado e o que tem que ser mudado. É assim que a gente constrói sociedades melhores. Tanto é que é um dos primeiros lugares onde o poder autocrático, antidemocrático, quer justamente solapar. Então, assim, são tempos difíceis, né? Mas persistiremos. E eu gostei muito da ideia da professora Lígia da reparação do dano coletivo. Porque tem uma coisa dentro de todos esses, né? A gente já falou que a sociedade, o rejuvenescimento da pandemia, muitos jovens morrendo, e a gente falou pouco de uma coisa que eu sei que a Aglaé vai fazer um evento exclusivo sobre isso,
que é sobre os idosos. O que a gente vai fazer, quer dizer, o que a sociedade está praticamente deixando que aconteça, e que não é só no Brasil, que em outros países também aconteceu isso, é um genocídio. Quer dizer, os idosos vão morrer nas ILPIs, porque não são nem hospitais, não são protegidas como tal. Em outros países, nem se computava o volume, né, o número de mortes de idosos, e eu acho que aí pode ser um bom lugar para se começar essa ação de reparação de danos, porque quantos poderiam viver? Muito mais, 10 anos, 15, quer dizer, porque eu carimbei meu passaporte com 60, 65 anos, eu já vivi bastante e ok, passinho à frente, faz favor. Isso é uma coisa que assim, é muito revoltante. Eu tenho um blog sobre longevidade, eu escrevo sobre isso, brinco até que eu milito em causa própria, porque já fiz 60 anos. Então, assim, a gente verá as coisas que me causam mais asco. Por favor. Peraí, deixa eu só... porque o cachorro veio aqui querer um carinho, né? Mas o que acontece? Eu acho que essas informações estão sendo substanciais. Eu escuto gente que não assistia telejornal e, não, agora não posso falar porque eu vou ouvir as notícias do jornal não sei de onde, que está passando, vou ouvir os debates no canal não sei dos quantas. Então, é isso que tem dado informação. Às vezes a gente fica nervosa, eu fico muito nervosa ouvindo muita notícia, então a gente dá um equilíbrio ali, né? Mas eu queria que você encerrasse com uma pergunta final, assim, que não fosse dar ensejo a um novo debate, mas que foi... porque eu quero ouvir mais um pouquinho da professora Lígia, porque eu quero me alimentar dessa força. Eu vou agora sugar sua energia, professora, que eu já estou fazendo, para a gente poder ter essa coragem de enfrentar tudo isso que está pela frente, né? E acreditar, porque, assim, enquanto houver professores, profissionais como a senhora, falando desse jeito sério, comprometido e ainda com um pouco de esperança, né? Porque a gente também concordo que nós não vamos sair daqui melhores, também não acho nada disso, vamos melhor como humanidade, duvido eu dó, mas eu olho assim, eu escuto a senhora falando e eu penso assim, caramba, enquanto tiver uma professora dessa e uma universidade federal ainda sobrevivendo com 6 milhões, sei lá quantos milhões, né, que não é nada para uma universidade, eu tenho esperança, né, além de, claro, de ainda nascerem crianças no mundo, né. Então, Marisa, eu passo essa bola, você faz aquela pergunta-chave, a gente ouve a professora e depois a gente tem que encerrar por causa do horário, infelizmente. Aproveitando, já que você falou da importância, né, desse discurso claro, que não está cheio de questões políticas e polarizado, queria que ela falasse um pouco assim, sobre a importância da ciência. Acho que a revista deve com que a ciência possa responder a comportamentos tão nocivos de quem deveria estar determinando as políticas públicas para proteger os cidadãos. Eu agradeço muito essa pergunta, né, Marisa, porque eu acho até que faltou na minha exposição. Acho que a ciência também está perdendo de 10-0 no Brasil, porque a ciência é aquela área que tem que ter rigor, né? E tem que ter rigor para reconhecer seus erros, e tem que ter rigor crítico. A ciência sempre está sob ataque de si própria, porque nós sempre estamos tentando nos corrigir. Então, é claro que é um discurso muito cheio de reticências, né? Por exemplo, a gente diz assim, os ensaios clínicos com a cloroquina cura. Então, eu diria assim, essa assertividade da fake news, nós não temos como combater. A ciência é incapaz disso. A ciência ela não tem recurso linguístico para isso, né? A sintaxe da ciência é cheia de pontinhos, né? Reticências, hesitações, erros, reconhecimento de erros, né? A gente vive reconhecendo que errou, né? Então, esse é um problema. Por exemplo, como defender a ciência diante da bomba de Hiroshima, né? Foi ciência aquilo, né? E que causou enorme prejuízo à humanidade. A ciência, então, não é alguma coisa que sempre faz o bem, né? Não, a ciência ela não é... Enfim, então eu acho que é difícil, a gente precisa construir um discurso que seja um discurso político. Eu não estou falando político partidário,
mas um discurso político que expresse um pacto social. Ele está aí por ser construído, porque esse, sim, pode ser mais assertivo, né? O discurso baseado no direito, baseado na sociedade que queremos, na democracia que queremos, ele pode ser mais assertivo do que... Sim, não, é claro, ruim, é ruim. Por exemplo, a gente está muito em voga, né? Eu, como cientista, como pesquisador, o que é ruim? Seria melhor não ser. Seria melhor que a gente tivesse com fazendo o trabalho de uma forma mais mansa, vamos dizer assim, se é que pode se usar essa palavra. Exatamente. Mas, assim, uma última coisa que eu queria falar, que também me escapou aqui, que é mais dirigida à Aglaé, eu acho também, Aglaé, e André, a gente não pode permitir a escolha de Sofia, né? É preciso que a gente intervenha nisso fortemente. Eu estou pensando em escrever minha próxima coluna sobre isso. Não sei se eu tenho capacidade, porque eu não domino, eu não tenho conhecimento de ética, eu nunca li Spinoza direito, eu não tenho conhecimento de bioacesso a leito de UTI. Está se fazendo a maior confusão com isso, não é? A Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, que ela ensaiou lançar uma proposta de uso de leitos de CTI, está totalmente incorreto. Isso tem que ser. A justiça não pode permitir isso. Não, olha só, está errado. Está errado. Os velhos têm tanta chance de entrar num leito de CTI quanto os jovens. Assim, precisa ter mais leitos. Né? Olha só, não é o naufrágio do Titanic, mulheres e crianças primeiro. Não é esse pacto que a sociedade brasileira fez. Nós não somos Titanic. Né? E não tem aqui um comandante do Titanic. Então, eu acho que esse é um debate. Eu não sei se eu tenho competência, mas vocês têm. Professora, a André tem competência, o André tem competência, porque nós precisamos entrar nesse debate. Marisa, você, como jornalista, que eu te admiro muito, eu acho que esse é um debate que ele precisa ser, assim, também é natural. E os médicos não podem decidir quem vai viver e quem vai morrer. Se eles fizerem isso, não são médicos, eles vão se tornar monstros. Porque o médico é formado para salvar vidas, não é formado para decidir quem vive e quem não vive. Não é? Isso é outra coisa. Quem decide quem vive e quem não vive são os governantes. Eu acho que tem um monte de deslocamentos aí nessa história que também estão um pouco naturalizados, né? Sério. A idade ela não é fator. Eu e você. Vamos embora. Esse debate sozinha não. Ele está aí. Convocar todos. A professora Lígia falou sobre uma coisa que é importante, a questão da importância da ciência. A ciência hoje está sendo colocada em segundo plano por muitos líderes, governantes, pessoas que deveriam guiar a nação, e estão, na verdade, sendo desorientadas por esses líderes. Então, eu vou dar um exemplo para sair, digamos, da nossa proximidade. Donald Trump é um que é totalmente errático. Ora ele fala em distanciamento social, ora ele fala vamos reabrir os estados, a sociedade, o pessoal tem que trabalhar, etc. Então, dá um discurso que na verdade, deixa as pessoas desorientadas. Nós vamos falar agora, hoje, às 6 horas, vai ter uma live minha com o professor Gustavo Binemboim, que nós vamos falar sobre fake news, pós-verdade e discurso de ódio, em que esse tema vai ser levantado. Essa questão de que nós estamos vivendo numa era em que as emoções e as crenças, as ideologias, estão se sobrepondo aos fatos, às evidências e à ciência. E a ciência, ela lida com fatos. Isso que a professora falou tem muita relevância. A ciência perde de lavada, porque a ciência ela lida com a dúvida, com as contradições, ela sempre se coloca em dúvida. O trabalho da ciência é sempre questionar os critérios e as teorias para ir cada vez mais aperfeiçoando, chegando mais próximo da verdade. Enquanto que as fake news trabalham com verdades pré-estabelecidas, verdades entre aspas. Não é? Então, é muito fácil chegar e falar assim, cloroquina resolve. Eu estou falando, olha, os estudos ainda não chegaram a essa conclusão, ainda algumas dúvidas a esse respeito. Qual é o discurso que vai vender? É o que vai dizer, não, a cloroquina resolve, porque as pessoas querem soluções mágicas. E essas soluções mágicas, inclusive, são buscadas na política, onde nós buscamos
enfim, salvadores, messias e mitos. É um problema. Gente, desembargador, é isso mesmo. Eu estava até hoje de manhã tentando contactar uma professora que dá aula junto conosco lá na Escola da Magistratura, no campo da farmácia, para a gente poder discutir esses temas também. Talvez venha o 5º seminário, mas, enfim. Eu só queria deixar aqui, olha, um livro, né, Necropolítica, que é o Biopoder, Soberania, Estado de Exceção, Política da Morte. O autor é o Achille Mbembe. Eu sei que tem alunos meus assistindo, não sei se está aparecendo aqui, está difícil, né? Aqui, acho que agora aparece. E eu queria encerrar esse evento agradecendo muito a professora Lígia Bahia pela sua disponibilidade em cima da hora. Tem muita coisa aqui para a gente falar. Depois nós vamos conversar sobre esse artigo aí a 4 mãos, hein, professora? Vai ser a maior honra para mim se puder falar sobre esses assuntos da bioética junto com a senhora. E agradecer a Marisa também, que tem se mostrado muito companheira nesse momento difícil, com a sua coluna lá no blog do G1. Como é o nome da coluna, Marisa, por favor? Longevidade, modo de usar. Longevidade e modo de usar, porque são divulgados ali questões muito importantes. A Marisa, ela está sempre atenta internacionalmente, então muitas vezes eu fico sabendo de alguma notícia lá de fora por ela e vou procurar o artigo, enfim. E aqui eu trago uma imagem para fechar o evento, né? Agradecendo a Escola da Magistratura por ter me tirado de lavar o banheiro e ter me colocado aqui por um trabalho que eu me preparei para fazer, né? E nesse quadro aqui da Frida Kahlo, que ele se chama Um Abraço, mas hoje vai ficar só a imagem desse quadro, que eu acho que é o que nós estamos precisando, de um abraço de amor no nosso planeta Terra, tão maltratado, né? E aqui nós incluímos não só nós, seres humanos, mas o meio ambiente, convidados para o próximo dia 19 para o nosso debate interestadual. Boa tarde.